tudo bem? Estamos começando mais uma aula de matemática aqui na quarta etapa. Eu convido vocês a pegar o livro de vocês. Estamos começando um novo conteúdo, né? E hoje, no livro de vocês, estamos vendo números inteiros, página 120, tá bom? Vamos lá? Então, com certeza vocês já tiveram a oportunidade de estudar um pouquinho sobre números inteiros nas séries anteriores. Se não, hoje a gente vai reforçar um pouquinho mais o que seria números inteiros, tá bom? Então, na página 120 está aí o nosso conteúdo. Vamos lá, então? Eu pergunto a vocês, existe número que vem antes do zero? Então, vocês já viram a reta numérica, já estudaram os números naturais. Os números naturais, eles começam em zero, né? E eles partem de zero e vão para o infinito. E agora eu pergunto a vocês, existe número antes do zero? Existe, né? Porque até o ensino fundamental, vocês estudaram que a reta numérica começa em zero, segue para frente no infinito. Então, existe uma infinidade de números que vêm antes do zero. E esses números, juntados aos números naturais, nós vamos chamar de conjunto dos números inteiros, tá certo? Então, vamos começar a pensar em situações do nosso dia a dia que são usados os números negativos. Então, a gente pode pensar em alguns problemas que são usados números que vêm antes do zero. Que situações do nosso dia a dia que nós utilizamos números que vêm e que resultam em números que são resultados anterior a zero. Vou colocar para vocês, por exemplo, essa situação. Maria Eduarda, ela tem R$ 80, certo? E ela realiza uma compra no valor de R$ 110. E aí eu gostaria que vocês pensassem, porque é bom que a gente pegue o conteúdo do livro e contextualize com nossa situação. Se ela faz uma compra de R$ 80, se ela tem no banco apenas R$ 80 e ela realiza uma compra de R$ 110, ela vai ficar devendo ou ela vai ficar com crédito? Eu gostaria que vocês fizessem esse questionamento. Vocês chegaram à conclusão que ela ficou devendo. No caso, ela ficou devendo R$ 30. Vocês concordam comigo? Vamos ver outra situação. Garanhuns, no Pernambuco, é uma cidade muito fria, certo? Chega a registrar temperaturas de 7 graus na madrugada. Esses 7 graus, você já escutou na televisão, ou no rádio, ou em jornal, 7 graus abaixo de zero. Todas as vezes que uma cidade registrar temperaturas abaixo de zero, é porque a temperatura está muito fria. Então, vamos supor que numa certa madrugada, a temperatura variou de 2 para 5. De quanto foi essa variação? Se ela variou de 2 para 5, ela teve uma variação de 5 graus, não é isso? E é importante que vocês comecem a assimilar quais são as situações que utilizamos números negativos. No slide anterior, nós vimos a situação de compra. Quando eu faço uma compra superior ao valor que eu tenho. Então, eu fico com dívida, eu fico devendo. Agora, nessa situação, nós estamos falando de temperatura. Quando a temperatura é muito fria, ela está abaixo de zero, também é outra situação que utilizamos números inteiros. Porque em casa você deve estar dizendo, mas por que, professora Denise? A gente precisa
estudar números inteiros? Exatamente porque em situações do nosso dia a dia a gente utiliza números inteiros. Por isso a necessidade da gente estudar o conjunto dos números inteiros, tá certo? Vamos seguir. Qual seria o resultado dessa situação aqui? Dessa subtração, 2 menos 10. Até então, durante muito tempo, a gente achou o seguinte: não, professora, essa situação aqui não pode ser resolvida, porque 2 é menor que 10. E a minha professora sempre disse que na subtração, nas contas de menos, o minuendo, que é o primeiro termo, tem que ser maior que o subtraindo. Mas a partir de agora você vai saber que a gente pode resolver situações em que uma conta de menos, o número menor vem primeiro. Então o resultado vai ficar negativo. Por isso é que a partir de agora a gente vai aprender a resolver situações em que acontece esse problema. 2 menos 10, tá certo? Então, para solucionar, vou só colocar um pouquinho mais para cá para a gente poder entender aqui o conceito, tá bom? Então, para solucionar problemas como esses, mulheres e homens do passado precisaram pensar em outro conjunto de números, já que os naturais não eram suficientes para responder a questões como essas relacionadas. Se eu tenho apenas R$2, mas eu quero fazer uma compra de R$10. Isso é possível? Sim, isso é possível. Se eu tenho R$2 e faço uma compra de R$10, eu fico com uma dívida de R$8. Então, isso é possível. Então, eu quero que você comece a mentalizar situações que no dia a dia você utilizou números inteiros, como essa que eu acabei de apresentar para vocês. Você tem R$2 e você faz uma compra de R$10. E a partir de agora, nós vamos fazer o seguinte: todas as vezes que a gente falar em dinheiro, a gente vai falar que esse número é positivo. E todas as vezes que a gente falar em compra, a gente vai associar a número negativo, porque aí vai ficar muito fácil para você entender. Vamos relembrar e vamos mentalizar novamente essa situação? Vamos fazer de conta que você tem R$2 em sua bolsa e você vai fazer uma compra de R$10. Você conhece o mercadinho e a pessoa confia em você. Então, se você tem R$2 e você compra R$10, o dono do mercadinho deixa você levar a mercadoria. E você está devendo, naquele mercadinho, R$8. Você compreendeu, então, como situações que envolvem números inteiros acontecem no seu dia a dia? E é fácil compreensão quando a gente coloca situações que acontecem com a gente, tá certo? Vamos ver então agora o nosso conjunto de números naturais. Então, esse conjunto de números naturais com o conjunto dos números negativos formou o conjunto dos números inteiros, que é representado por essa letra Z, porque era a letra inicial da pessoa, de um alemão que formou esse conjunto, tá certo? Então, muitas pessoas, durante muito tempo que eu lecionava, sempre dizia isso: professora, o conjunto dos números naturais é N. Por que o conjunto dos números inteiros não é I? Exatamente isso, eu sempre dava essa mesma resposta. O conjunto dos números inteiros é representado com a letra Z, porque a letra inicial da palavra alemão aí, za, tá bom? Que era o nome da pessoa que formou esse conjunto dos números inteiros, tá bem?
Então, o conjunto dos números inteiros é a união dos números naturais com os números negativos. Olha, conjunto dos números inteiros, olha, são esses aqui. Os números inteiros, eles vêm antes do zero, tá certo? Porque ele começa com os números negativos, temos o zero e logo em seguida ele vem os números naturais. Na verdade, zero não é um número natural, pois ele por si só não serve para contar. Por isso, ele tem apenas uma função de dar origem aos números naturais, tá bom? Então, você já sabe agora que numa reta, ele está bem no meio marcando. Antes do zero, nós temos os números negativos. Logo depois do zero, nós temos os números naturais. O conjunto formado pelos números negativos e os números naturais formam os números inteiros. Tá fácil, não tá? Aí eu vou perguntar para você. É melhor dever R$5 ou R$30? Eu vou deixar alguns questionamentos para você. Com certeza você deve estar dizendo: ah, professora, é bem melhor dever apenas 5. Quanto menos eu devo, melhor ainda, não é isso? É mais satisfatório para um time de futebol um saldo negativo de 8 ou um saldo nulo? Com certeza você já deve achar melhor ele ter um saldo nulo, não é isso? Então, aí são algumas indagações que a gente vai estar deixando para a gente aprofundar mais ainda na próxima aula. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu vou falar ainda sobre módulo ou valor absoluto. Eu quero que você observe essa reta numérica que eu disse para vocês. Bem no centro, nós temos o zero. O zero é o ponto que separa os números negativos dos números positivos. Que os números positivos você já conhecia, que são os números naturais, certo? Agora vamos responder, olha gente. Módulo é a distância dele até o zero. Por isso é que módulo de um número é o próprio número sem sinal. Então, qual é a distância de 3 até o ponto inicial? 3. Então, o módulo de menos 3 é 3. Qual é o módulo de menos 5? É 5, porque a distância de 5 até o zero é 5. Então, módulo é a mesma coisa de valor absoluto. É o próprio número sem sinal. Porque módulo é a distância dele até o ponto inicial. Então, qual é a distância de 2 até 0? É o próprio 2. Qual é a distância de 3 até o ponto 0? É 3, tá bom? E simétrico ou oposto, também que vem trazer no livro de vocês, aí na página 122, que é importante vocês acompanhar, simétrico ou oposto é o contrário. Então, o simétrico é a mesma coisa de oposto, é o contrário. Então, qual é o simétrico de 4? Menos 4. Qual é o oposto de menos 3? 3. Então, é sempre o contrário de um número, tá certo? Se eu der um número negativo, você vai responder com um positivo. Se eu der um positivo, você vai responder com um negativo, tá bom? Eu acho que vocês tiveram uma aula bastante proveitosa sobre números inteiros, números negativos, revisamos os números naturais. Agora, com certeza, o professor de sala vai colocar para vocês algumas atividades, responda, interaja e aprofunde os seus conhecimentos. Um grande abraço e até a próxima!